esse povo antes da travessia do Egito, todo o preparo, todas as orientações de Deus, antes deles entrarem em guerra propriamente dito. Chegamos a ver o momento em que eles atravessaram o Rio Jordão, quando Deus reteve aquelas águas, cerca de 20 quilômetros de onde eles estavam, e assim como tinha acontecido cerca de 40 anos antes, pouco mais de 40 anos, repetiu-se, né? 40 anos antes, o Mar Vermelho se abriu, e 40 anos depois, um pouco mais, agora foi o Rio Jordão, para Deus dizendo: olha, eu continuo com vocês, eu sou o mesmo Deus que operou no passado vai operar agora também. O interessante é que durante essa travessia do Jordão, Deus pediu que os homens, e nós vamos ver isso lá em Josué capítulo 4, abra sua Bíblia por gentileza, nós vimos que Deus pediu, orientou, né? Mandou que 12 homens tirassem as pedras lá no meio do Rio Jordão, e essas pedras iam ser colocadas como um memorial, iam ser colocadas umas sobre as outras, fazendo lá um monumento, né, para servir de memorial, né? Por que Deus então decidiu fazer esse memorial? Para que os grandes feitos do Senhor não fossem esquecidos. Essa é a ideia. Os grandes feitos do Senhor não fossem esquecidos. Parece que a vida vai provocando em nós uma espécie de amnésia, né, seletiva, porque nós vamos nos esquecendo aos poucos aquilo que Deus fez por nós no passado. Se for um passado distante que a gente não viveu, mais ainda, né? A gente vai esquecendo quem é Deus, nós vamos esquecendo o que Deus faz, e vamos nos esquecendo do poder de Deus, vamos esquecendo da ação poderosa do Senhor, dos milagres que Ele já fez. Por isso que Deus sempre providencia memoriais para que nós, as nossas memórias avivadas, né, em relação àquilo que Ele já teria feito. Antes de ler Josué capítulo 4, eu gostaria que a gente desse uma olhadinha no capítulo 3, versículo 17. Isso aqui durante a travessia da arca. O texto vai dizer assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Os sacerdotes tomaram a arca sobre seus ombros, conforme a orientação bíblica, a maneira correta de transportar a arca. Eles pararam no meio do rio, o rio já tinha, as águas já tinham sido retidas, o rio estava próprio, em condições de ser atravessado, sem água, e aqueles sacerdotes pararam ali, e todo o povo, então, foi passando, e quando o povo finalmente chegou do outro lado, e a arca chegou do outro lado, as águas do rio, então, retornaram. Deus, então, enquanto os sacerdotes estavam ainda lá no meio do rio, Deus mandou que 12 homens escolhidos previamente, eles tomassem 12 pedras do fundo do rio, onde os sacerdotes justamente tinham ficado em pé. E então levar essas 12 pedras nas costas ao acampamento que ficava já na Palestina, do outro lado do Rio Jordão. Por isso,
O nosso saiu aqui, eu não sei como é que voltou. O tema de hoje, então, dessa nossa palestra é justamente sobre as 12 pedras, tá? As 12 pedras do rio. Interessante que passou lá e voltou. Aí, tá? As 12 pedras. Então, 12 homens pegaram 12 pedras, colocaram nas costas e levaram. Tem mais pedras aí que 12, né? Mas tudo bem. Mas o memorial é só aquelas dali, tá, gente? Desconsidera. Pois é. Então, essa é a ideia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Josué capítulo 4, já está com a Bíblia aberta, né? Vamos para Josué capítulo 4, versículos de 1 a 8, onde vai ser narrado esse episódio. Josué 4, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Amém, irmãos? Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto. Eu perdi aqui a leitura. Da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram. Muito bem, irmãos. Então, aqueles homens cumpriram esse mandato do Senhor. Eles levaram 12 pedras para o acampamento, montando lá aquele memorial, aquele monumento, né? Eles levaram do leito do rio, onde os sacerdotes haviam ficado. Versículos 9 a 14, o texto vai continuar falando assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até os dias de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou, né? O povo passou bem depressa ali, quem sabe com isso aquelas águas voltarem, né? Passaram depressa e foram lá para o outro lado do rio. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Os 40.000 homens de guerra
armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então, irmãos, houve um memorial ali. Houve a obediência, houve então a construção de um memorial. Na verdade, a gente botou 12 pedras, mas foram 24 pedras. Se você ler bem o texto com cuidado, vocês vão perceber que um monumento foi feito ao leito do rio e um monumento foi feito no alojamento, no acampamento, ok? Aqueles que foram para o acampamento foram homens escolhidos, um de cada tribo, e levaram para o acampamento. Mas Josué também providenciou que 12 pedras foram tiradas no mesmo lugar onde os sacerdotes estavam, e eles construíram um monumento também lá à beira dos rios, né? Nos versículos seguintes, então, Josué toma aquelas pedras que foram tiradas do coração do rio, formando o monumento no acampamento que estava lá montado em Gilgal, ou, se você preferir, a expressão correta é Gilgal, né? Que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância. É interessante você perceber, eles, do outro lado do rio, eles montaram o acampamento. Esse acampamento ficava a 3 quilômetros de distância, mas já era possível divisar, perceber, olhar, enxergar a cidade de Jericó. Era uma grande cidade. Houve uma discussão durante muitos anos, né? Posso dizer séculos, porque a Bíblia fala da cidade de Jericó, mas a cidade de Jericó não havia vestígios. Não havia nenhuma evidência de que existia tal cidade. Lá nos anos 1800 e lá vai alguma coisa, acharam então nas escavações arqueológicas menção à existência dessa cidade de Jericó. Hoje se tem consciência que Jericó é uma das cidades mais antigas que já existiram, se não for a mais antiga. Entende? Pelo menos é uma das mais antigas que já existiram. Então, a cidade de Jericó existiu de fato. A cidade de Jericó existiu de fato. Tá? Existem evidências arqueológicas mostrando isso, até a respeito de fatos da Bíblia. Acharam uma pedra, eu não vou lembrar o nome do que deram, não vou lembrar. Acharam um escrito egípcio, acharam no próprio Egito, falando de conquistas do Egito em cidades em Canaã. E naqueles escritos citam os israelitas. Eles citam os israelitas ali. É a grande evidência da existência de israelitas em textos fora da Bíblia e em textos fora da tradição judaica, fora de escritos judaicos. É a grande evidência que o povo israelita de fato surgiu. Então, meu irmão, se alguém disser assim, a Bíblia tem um monte de coisa que não tem nada a ver, não tem evidências, existem evidências, sim, históricas, arqueológicas, de fatos, de momentos da Bíblia. Na realidade, irmãos, existem mais de 5.000 manuscritos só do Novo Testamento. 5.000! Existem mais evidências escritas a respeito da existência de Jesus do que da existência de alguns personagens históricos, como Homero, por exemplo. Entende? Então, a nossa fé não é tão cega assim. Existem evidências. Alguém já disse que pouca ciência afasta o homem de Deus,
Muita ciência, muito conhecimento científico aproxima o homem de Deus. Normalmente o pessoal que fala assim, agora eu comecei a estudar. Agora eu comecei, eu estou estudando ciência, eu não vejo evidência nenhuma. É porque ele é superficial. Porque quando a pessoa se aprofunda na ciência, ele vai ver evidências muito claras a respeito de Deus. Eu não resisti a falar isso, tem nada a ver com o estudo, mas muito claras a respeito da existência do Senhor. Então, memoriais, 12 pedras que ficaram no acampamento e 12 pedras ficaram no leito do rio. E o rio voltou a correr normalmente. Vamos lá, versículo 15. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. Vocês estão entendendo, irmão? Passo a passo, cada etapa foi cumprida conforme a ordem do Senhor. Finalmente, quando os sacerdotes colocaram as plantas dos pés em lugar seco, nem molhado na beira do rio, nem estava molhado, já estava seco, né? Quando eles colocaram as plantas dos pés em lugar seco, aí as águas começaram a correr normalmente. Isso para dizer o seguinte: não há uma coincidência aqui. Houve uma coincidência, teve um desmoronamento lá 20 quilômetros de distância e de repente ele represou o rio. Foi uma coincidência, não. Quando os sacerdotes entraram, as águas pararam. Quando os sacerdotes saíram, as águas voltaram. Entende isso? Sim, é Deus controlando os elementos da natureza. Tá? Isso para provar que, na verdade, foi a ação de Deus. Nos versículos seguintes, nós vemos Josué tomando aquelas pedras que foram tiradas do rio e formando, então, um monumento, né? E ele faz uma pregação para o povo nesse momento. Né? Vai lá comigo, eu quero ler esse texto com os irmãos, que acho que a palavra do Senhor ela é necessária e a própria leitura em si já é altamente instrutiva. Vai lá comigo, versículos 19 a 24. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Gente, peraí, alguém já tinha dito isso antes. Quem foi que tinha dito isso antes? Que eles deveriam dar essa informação? Quem que havia dado essa ordem? Não são as mesmas palavras de Deus que estão sendo repetidas aqui. Gente, Josué era um baita pregador, hein? Ele está repetindo aquilo que o Senhor já havia ordenado, aquilo que o Senhor já havia falado. E, na realidade, o pregador ideal é aquele que fala aquilo que o Senhor já disse. Não cria ideias próprias. As suas ideias são oriundas da própria palavra do Senhor. Versículo 23. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho. Olha a referência aqui, irmãos, que eu falei ao início. Que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, vamos lá.
Por que Deus, então, mandou que Josué retirasse 12 pedras do leito do Jordão para que quando fizesse o monumento, e fizesse então o monumento com elas? Qual foi a razão que Deus mandou que isso fosse feito? Em primeiro lugar, aquele monumento serviria para manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica, conforme nós já lemos em Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7. Manter viva na memória aquele momento, aquela ocasião histórica. Isso é necessário para a vida do povo, é necessário para a vida de fé. Irmãos, nós temos ocasiões históricas na nossa vida. Temos ou não? Qual foi a grande ocasião histórica da sua vida? Pode falar. Conversão. É uma ocasião histórica. Isso pode ser esquecido, mas vão acontecer situações para tentar fazer com que você se esqueça. Eu não sei se você foi igual a mim, eu já falei isso na igreja e vou repetir. Às vezes a gente olha para alguns testemunhos e fala assim: eu era um ex-drogado, eu era um ex-homossexual, era um ex, sei lá, adúltero, sei lá. Eu não tenho nada disso, irmão. Eu não tenho testemunho para dar, não vou embora. Né? Mas é interessante, irmãos, que na realidade Deus nos tirou de uma situação de perdição. Colossenses vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou de um domínio. Quem não é de Cristo está debaixo de um domínio. Está sendo dominado. A palavra império aqui, ela é muito forte. É domínio. Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou debaixo de um outro domínio, de um outro reino, que é o reino do Filho do seu amor, ou o reino do Filho amado. Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou então em quem tenho grande alegria, ou grande prazer. Sim? Entende? Só que nós saímos debaixo de um reino e fomos postos debaixo de um outro reino. Mas é o reino de amor. E por isso que talvez nós não nos sintamos tão dominados assim. Então, nós temos algumas ocasiões históricas. Quando você se casou, por exemplo, quando você conseguiu o seu trabalho, né? Seu primeiro emprego, embora trabalhar seja uma bênção, né, irmão? Mas você está lá, você conseguiu seu primeiro salário, né? Primeiro filho, embora filho também seja uma bênção, né, irmão? Mas não é verdade, irmãos? Não é verdade? Algumas conquistas espirituais, a primeira vez que você leu a Bíblia toda, a primeira vez que você levou alguém a Jesus Cristo, a conhecer a Jesus, a primeira vez que você abriu a sua boca para aconselhar ou encorajar alguém, são ocasiões interessantes. Nós temos um grande memorial que é a ceia do Senhor. Isso é para lembrar justamente o que Jesus fez na cruz por nós. Então, uma primeira razão, primeiro motivo de Deus mandar é para que aquele monumento servisse ou serviria para manter viva na mente dos israelitas aquela ocasião histórica e única, porque nós temos a tendência de esquecer e nos afastarmos do Senhor. Segundo motivo, o monumento serviria de ensino para futuras gerações. Irmãos, esse é um tema que traz muita preocupação. Eu tenho visto cada vez mais
filhos de crentes não sendo devidamente instruídos. Se é difícil para aquele que é instruído, para aquele que não é instruído, a coisa fica completamente perdida. Entende? Filhos de crentes. Precisamos instruir as futuras gerações, porque senão, quando chegar a outra geração, aquela fé já vai ter se esvaído. Os feitos do Senhor já terão ficado no passado, não significam nada para aquela nova geração. E o livro de Juízes, pastor Gabriel lembrou ainda há pouco, é um livro clássico que mostra justamente a respeito disso. Veio uma outra geração que não conhecia o Senhor. Sim, aí nós vemos uma sequência de situações de afastamento de Deus. Deus às vezes intervia ali, mandava um libertador, daqui a pouco o povo caía, porque eles não conheciam o Senhor. Houve um erro, uma falha, um gap, um intervalo, um problema ali, e as pessoas não instruíram as gerações seguintes como deveriam ter feito, para que servisse de ensino para os filhos que não testemunharam o episódio. Então, serviriam como base de uma lição de história, representando o que aconteceu ao povo antes de seus filhos nascerem. Quantos aqui gostam de visitar museu? São poucos. Eu amo visitar museu. Passar lá, ver aquela história lá, aqueles registros históricos. Eu vou falar baixinho aqui para que ninguém nos ouça, tá? Não conta para ninguém, não. Eu gosto de entrar até em igreja católica, para chegar lá, ver aquelas artes sendo expostas lá. Eu cansei de fazer isso no Rio. Eu estava caminhava lá no Rio de Janeiro, tinha uma igreja, eu entrava, não para... Só para... Não. Nem me beijei, nem peguei água, nada disso. Mas para ver aquela arte, aquela história sendo representada. Eu acho que quando nós perdemos o nosso senso de história, nós perdemos a nossa identidade. Por isso, por exemplo, como igreja, nós não podemos desprezar a nossa história. Entende isso? Precisamos ter em mente a nossa história. A ata não é só um registro administrativo para cumprir lei. Na realidade, a ata traz muito da nossa história ali. Se alguém daqui a 30, 40 anos, né, resolver saber o que aconteceu na Igreja Batista em Nossa Suíça em 2026, vai poder abrir a ata. Não teve um retiro que aconteceu lá. Tinha um lugar chamado Jequitibá, hoje é uma parte hotel, né, fabuloso, né, muito bom. Pois é, mas aquele povo estava lá no início, estava lá, eles faziam um retiro, receberam associação, vieram novos crentes, batizaram tais pessoas. Interessante isso, registro histórico. Quando você conhece a história, você cria identidade, né? A minha irmã postou uma foto essa semana do meu avô, pai do meu pai. Eu nunca tinha visto aquela foto, porque quando ele morreu eu era muito pequeno. Naquela foto eu vi que meu pai era a cara do meu avô. Impressionante. Aí você usa IA, né, para restaurar, fica uma maravilha. Meu pai era a cara do meu avô. Gente, que coisa maravilhosa. Aí falava, não, olha, o temperamento do seu pai era igual ao temperamento do seu avô. Era sempre interessante. É a nossa história, é a minha história, a sua história, a história da igreja, a história do povo de Deus, irmãos, sendo narrada aqui.
Nós não podemos esquecer isso. Isso é a nossa história como povo de Deus. É a história da redenção. Josué é um tipo de Cristo. Josué está apontando para Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento com essa ótica, o que eu posso identificar aqui da história da redenção, a respeito de Jesus, a respeito da salvação de Deus, é isso que a gente identifica aqui, os grandes feitos do Senhor. Em terceiro lugar, serviria de testemunho aos povos inimigos do poder de Deus. Aqueles povos, quando passassem ali naquele acampamento, ou naquele lugar do acampamento, ou naquele leito do rio, eles iam se lembrar, olha, Deus aqui fez parar as águas para esse povo passar a pé. O mesmo povo que tinha passado a pé no meio do mar, o Mar Vermelho, porque Deus dividiu as águas do Mar Vermelho. Então, são os grandes feitos do Senhor. Não é? Acredite, irmão, quando a gente faz algumas coisas, parecem ser simples, para outras pessoas de fora, serve de testemunho. Eu me lembro quando a gente resolveu colocar aquelas luzinhas lá, não é, irmão Joaci? Quase que não deu trabalho, né? Colocar aquelas luzinhas lá que a gente bota lá em torno da igreja. Uma pessoa que não é evangélica, né, muito envolvida com a igreja católica, ela falou, gente, que legal, que bênção, que maravilhoso aquilo dali. Acredite, quando as pessoas passam em frente à igreja, o próprio local de culto nosso serve de memorial. Como é que era antes? Ali era galinheiro, não é isso? E agora não é mais galinheiro. Agora é um ninho de águias, né? Ó, velhas, ó, velhas. Né? Oi? Aprisco. Então, irmãos, mas entende, aquilo ali serve para que as pessoas identifiquem o poder de Deus. Eu já contei para os irmãos que eu quase morri. Fui condenado, né? Prepara aí, avisa a família, esse vai partir. Já contei isso, né? Era adolescente. Mas teve gente que orou por mim. Aí Deus não quis me levar. Para aquela localidade onde eu estava, o feito do Senhor sobre a minha vida serviu de testemunho do poder do Senhor. Entende? Irmãos, imagina aquele povo, aquelas cidades de Canaã, as pessoas passando por ali, vendo aquele monturo de pedra, não, olha, esse povo tem um Deus poderoso. Esse povo serve ao Deus poderoso. Nós não podemos mexer com eles. Então, vamos tirar algumas lições para hoje, então? Em primeiro lugar, o nosso Deus é todo poderoso. Irmãos, os milagres que a Bíblia relata, elas tratam-se de fatos históricos e não de mitos ou lendas. Isso é muito importante se dizer. O autor, ele se preocupa em dar detalhes até de distâncias. Conforme a gente vai lendo o livro de Josué, ele vai dando esses detalhes para dizer, não, isso aconteceu dentro de um momento histórico. Então, essas 12 pedras serviram para lembrar que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele vai intervir, ele abre rios e mares e faz o que quer. Nada é impossível para Deus, ele tem todo o poder. Aliás, essa é a razão por que nós oramos, porque sabemos que ele tem todo o poder para fazer aquilo que nós estamos pedindo.
Mas o interessante que, em segundo lugar, que apesar de ser todo-poderoso, nosso Deus não faz os mesmos milagres todos os dias. Esse é um grande problema das igrejas evangélicas atuais. Irmãos, Deus não vive abrindo o rio todos os dias, certo? Então, voltando esse aquele racho ali, Deus abre o rio para mim, cerca esse rio, porque eu preciso pegar aquela orquídea que está lá do outro lado, né? Eu preciso pegar, não pode não, é contra a lei, vai preso. Não, não estou fazendo não, gente. Se você pegar aquela orquídea, você é preso sem fiança. Pois é. Mas o aborto não tem problema. Tá bom. Então, apesar de ser todo-poderoso, nosso Deus não faz esse mesmo tipo de milagre. O grande problema é que a gente acha que Deus precisa fazer sempre. Sempre precisa acontecer. O rio vai se abrir? Vai. O mar vai se abrir. Será? Você vai andar sobre as ondas? Vai mesmo? Será que o mesmo milagre é feito todo dia? Ele abriu um rio e fez um memorial, para que as pessoas lembrassem aquilo que ele já tinha feito. Ele precisa fazer de novo? Já tem um lembrete lá, porque já havia acontecido. Grande parte dos milagres bíblicos estão ligados, ou está ligado, à história da redenção, irmão. O que isso tem a ver com que a Bíblia está apresentando a respeito da redenção, da salvação em Jesus Cristo? Deus agiu dessa maneira na história até que os fatos culminassem na vinda de Jesus, que a sua plena revelação é a revelação final de Deus. Milagre vai acontecer todo dia, mais ainda, você em algum momento, você viu Jesus caminhando lá pela Galileia, dizendo, olha, se encontre comigo lá em Cafarnaum. Tal dia, tal sexta-feira, será a sexta dos milagres. Jesus, por acaso, programou milagres, marcou data, horário. Os apóstolos faziam isso, irmão? De jeito nenhum, mas hoje nós temos pessoas que querem marcar. Sexta-feira irá acontecer, ou irão acontecer milagres, vai lá. Você vai ver, vai acontecer milagre na sua vida. Gente, nós não temos como afirmar determinadas coisas. Embora Deus seja todo-poderoso, nós não podemos esperar que Ele faça tais coisas, porque essas revelações extraordinárias faziam parte do plano de Deus de se revelar progressivamente. Isso fez parte da revelação progressiva de Deus. Deus foi se revelando cada vez mais até culminar, até chegar a Jesus Cristo, que é a plena revelação de Deus. Ele foi preparando a história para o acontecimento mais miraculoso de todos, que foi quando Jesus tomou a forma humana e veio habitar entre nós, sendo essa a maior e, posso dizer, a última revelação do Senhor. Irmãos, nós não estamos negando que Deus possa fazer milagres, não é isso. De forma alguma. Deus pode. Mas Ele também não está prometendo que vai realizar hoje. Deus fez uma promessa àquele povo, olha, vocês entrem no rio. Quando o sacerdote entrar no rio, as águas vão parar. Deus não promete que vai fazer milagre todos os dias. Tem músicas que falam, seu milagre vai chegar. Não é? Hoje. Complicado. Então, é por isso, irmãos, devido a essas
a esse plano de Deus na história, devido a essa ausência de necessidade de Deus fazer milagres extraordinários, é que nós temos formas de lembrar dos milagres que Deus já fez. Qual é o grande memorial que faz lembrar, que nos lembra os feitos do Senhor ao longo da história? É a Bíblia. A Bíblia é o grande memorial que você tem nas suas mãos. É um registro dos sinais de Deus, para que quando lermos a Bíblia, nós lembremos do Deus Todo-Poderoso e mais ainda, que nós creiamos nesse Deus. Amém até aqui? Amém. Em terceiro lugar, nós corremos o risco de esquecer de Deus e dos seus fatos. Estou sendo aqui um pouco repetitivo, irmãos. Não é? Irmãos, uma geração foi suficiente para que eles esquecessem que seus pais haviam atravessado a pé enxuto o Rio Jordão, pelo poder de Deus. O Senhor então permitiu que fizesse memorial, pois sabia que o povo não se lembraria mais dele. Deus nos deu a Bíblia para que, por ler o conteúdo das Sagradas Escrituras, nós não venhamos a nos esquecer quem é Deus, do que Deus fez, do que Ele nos oferece e do que Ele nos pede. A Escritura é o grande memorial que nós temos em nossas mãos. Quando a igreja se esquece dos atos de Deus, ela se perde continuamente. A igreja se seculariza. O que é isso? A igreja se secularizar, irmão? A igreja é parecida com o mundo, tomar a forma do mundo. A igreja se esquece quem é Deus, dos atos de Deus, do que Ele nos pede, do que Ele nos oferece. A igreja então começa a se parecer com o mundo. Ela acaba se transformando numa espécie de clube, uma convenção ou uma instituição social. A igreja deixa de ter cara de igreja. Ou melhor, caráter de igreja. Então nós não podemos esquecer, porque Deus nos amou, nos fez igreja, e por causa disso realizou atos poderosos na história e mandou o seu Filho amado. Deus nos amou, e posso até mudar um pouquinho. E para que sejamos igreja, Ele realizou atos poderosos e mandou o seu Filho amado. Uma terceira lição, então, uma quarta lição, falei quarta, só estou tentando provocar. A quarta lição é para acordar aqui, né? A quarta lição é que o nosso socorro vem do Senhor. Irmão, a nação de Israel estava diante de um obstáculo aparentemente intransponível. O Rio Jordão daquela época não é esse Rio Jordão que a gente tem hoje lá em Israel. E muita gente acha que tem que ir lá todas as vezes ser batizado naquela água poluída. Tá? O Rio Jordão de hoje é um riacho, é um riozinho. Mas naquela época era um rio caudaloso. Deus, então, em meio a esse obstáculo aparentemente intransponível, né? Intransponível, Deus então dá orientações específicas. A arca do Senhor foi à frente. A arca do Senhor, indo à frente, Deus cortou as águas e o povo passou. O que a arca simboliza, irmão? A presença de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. E também a arca simboliza a aliança de Deus conosco. Preste atenção, meu irmão. Se nós temos a presença de Deus, se nós estamos aliançados com o Senhor, não há obstáculos intransponíveis para realizarmos a vontade do Senhor. Deixa eu falar de novo. Se nós temos a presença de Deus,
se nós temos uma aliança com o Senhor, não há nada intransponível para realizarmos a vontade do Senhor. Nós vivemos hoje numa civilização pós-cristã, é assim que se denomina, e ela caminha muito rapidamente para uma fase que é anticristã. Você lembra muito o anticristo, né? Anticristã. As pessoas estão cada vez mais rejeitando a Cristo, rejeitando a Jesus. Ficamos muito chocados quando sabemos de igrejas históricas que alteraram a sua constituição. Elas não são mais as mesmas. Uma dessas igrejas históricas, ela passou a admitir algumas coisas estranhas, começou, sinceramente, com a admissão do Ministério Pastoral Feminino. Daqui a pouco, os movimentos feministas entraram na igreja e começaram a tolerar a presença de membros homossexuais. E a última notícia que eu tive é que uma bispa dessa igreja é uma mulher trans. Você entende onde eu quero chegar? Aonde que nós chegamos? Irmãos, o termo cristofobia já deve fazer parte do nosso dicionário. No ano de 2025, foram assassinados por serem cristãos 13 crentes por dia. Tomou ciência disso? No ano 2025, 13 cristãos, 13 crentes, irmãos nossos, foram assassinados por dia, por serem crentes em Cristo. Nós vivemos esse tipo de sociedade. Mas esses eventos, como nós encontramos em Josué, nos faz lembrar que Deus vem em nosso socorro. A nossa esperança não está no mundo. A nossa esperança não está nos governos. A nossa esperança não está em instituições como a ONU, mas sim no Senhor, que criou os céus e a terra. Ele sim é a nossa esperança. Em quinto lugar, uma quinta lição, nós devemos ensinar aos nossos filhos os grandes atos de Deus. Devemos ensinar aos nossos filhos. Eu acho muito legal quando as crianças pequenas ganham aquelas bibliazinhas, né? Que tem nas historinhas bíblicas, né? E muitas vezes, você quer ouvir qual história? Aí vai lá, pede para contar a história da Bíblia. Olha, pega lá, pega a Bíbliazinha, vamos ver a historinha quero ver a historinha de Zaqueu. Né? Muito legal isso. Nós precisamos aproveitar essa curiosidade natural que as crianças têm. A ideia é justamente essa, que uma geração ensine a outra geração sobre os grandes atos de Deus. É assim que a igreja continua, irmãos. É assim que a igreja se propaga. É assim que a igreja se mantém. Alguém aqui viu recentemente o mar se abrindo? Alguém aqui viu recentemente as águas do rio parando, um rio se tornando enxuto para você passar e depois voltar? Alguém aconteceu com você? Levanta a mão aí, por favor, que eu gostaria de saber. O sol parando, ou o tempo retrocedendo? Alguém aqui viu recentemente? Um morto ressuscitando? Dizem que perguntaram a 3 homens o que eles queriam ouvir lá no momento lá do velório.
3 homens. O primeiro falou o seguinte, eu gostei de ouvir, olha, esse homem fez grandes feitos pela ciência. Deixou um legado importante da ciência. O segundo disse assim, preste atenção, esse homem fez grandes obras de caridade, atendeu muitos necessitados. E o terceiro disse assim, olha, ele está se mexendo, ele está vivo ainda. É a última coisa. Muito bem, mais ou menos. Irmãos, não é todo dia que você vê um morto se mexendo, né? Acho que não, né? Mas não é todo dia que a gente vê esses atos poderosos do Senhor. Esses grandes atos relatados na Bíblia. No entanto, essa história chegou até nós de maneira infalível. Para que nós confiemos em Deus, para que nós oremos para esse Deus, lembrando tudo aquilo que ele fez no passado. Antigamente não tinha Bíblia escrita. Como é que era passada a história da fé? De forma oral, falando, contando história. Eu já me permita dizer aqui, repetir, né? A idade me permite isso. Onde eu morava, e irmão José Carlos vai lembrar disso, tinha muita pocã naquela nossa região lá, né, meu irmão? Muita pocã. Às vezes a gente pegava bolsas de pocã e levava para casa. Hoje você vai comprar você compra por quilo, né, cara? Uma coisa assim, por quilo. Uma coisa absurda. Preço de ouro. Acho que levava a bolsa. Então, eu me lembro que, às vezes, reunia-se o pessoal assim, sentado, a gente pegava pocã, ia chupando pocã e ia conversando. E nessas conversas, nessas rodas de família, nessas rodas de crentes, as pessoas iam narrando. Eu fico imaginando o povo sentado numa refeição, enquanto comiam, os feitos do Senhor sendo narrados, passando de uma geração para outra. Eu vi o episódio de The Chosen, Os Escolhidos, que estavam celebrando a última ceia. Eu não sei se alguém viu, ele botava o dedo lá no lugar que era vinho, pingava, acho que no pão, né? E falava uma praga, depois falava outra praga. Essa era uma forma, eles lembraram todas as pragas do Egito ali, certo? Eles citam, narram textos bíblicos. O judeu fazia isso, né? O judeu mais ortodoxo faz isso hoje ainda. Por quê? Aprenderam quando crianças, entende, irmãos? Nós devemos ensinar os nossos filhos. Essa história chegou até nós porque pessoas foram ensinando outras pessoas até o tempo que o registro bíblico aconteceu, né? E agora nós podemos ler dessa forma. Podemos olhar para trás, agradecer pelo que ele fez, pelo que Deus fez, e pedir que ele realize hoje a sua libertação, atuando em nosso favor, nos livrando de todo o mal. Concluindo, para nós cristãos, irmãos, muitas vezes nós atravessamos a vida e passamos por momentos de desânimo. Podemos ficar desanimados, irmãos? Desiludidos. Às vezes ficamos sem perspectivas. Às vezes até paramos de planejar ou de sonhar. Mas Deus queria que o povo, e Deus quer que nós também, nos lembremos que Ele é o mesmo ontem e hoje, e que será
eternamente o nosso socorro e o nosso auxílio. O mesmo Deus, vamos ler juntos? O mesmo Deus que agiu em favor de Israel é o Deus de hoje. Ele vai nos segurar, nos sustentar, nos dar a vitória em lutas e batalhas. Ele vai à frente e seu plano haverá de se cumprir. O pastor estava participando de um podcast e ele estava testemunhando a respeito do Senhor e ele então falou, olha, eu e minha esposa passamos pela experiência de perder uma filha. Experiência cruel, irmão. E ele disse, como que eles puderam perceber a graça do Senhor, o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor naqueles momentos tão difíceis que enfrentaram. Deus, o nosso Deus de hoje, é o mesmo Deus de ontem e será também amanhã. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloque em pé, por gentileza. Senhor, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nem para nós individualmente, muito menos para nós como igreja. Mas sabemos que qualquer que seja o nosso futuro, Tu estarás ali conosco presente. A Tua presença é o que nós mais precisamos, ó Pai. Porque é a Tua presença que pode afastar o medo, é a Tua presença que pode afastar a angústia, é a Tua presença que pode afastar o mal, a ação do inimigo. Porque Tu és um Deus todo-poderoso, ó Pai. Nós batalhamos muitas vezes na vida. Lutamos batalhas diferentes. E sabemos que grande parte, se não todas essas batalhas, não são contra a carne ou o sangue, mas são contra as potestades do mal, as hostes celestiais, ó Pai. Aqueles que estão a serviço do inimigo das nossas almas, inimigo da igreja, inimigo de Cristo, teu inimigo. Ó Deus, por favor, venha nos dar vitória. Temos por lutas passadas umas temíveis cruéis, mas em cada uma dessas lutas, Tu tens nos livrado, aqueles que são fiéis. Obrigado por isso, ó Deus. Venha, por favor, nos fortalecer a todo dia. Que a Tua graça seja sempre para nós suficiente. Em nome de Jesus. Amém.